A CCB é uma seita? Little Nightmare é pecado? O que o Spurgeon disse? Será que eu vou discordar do Spurgeon pela primeira vez na minha vida? É pecado um cristão usar o incenso para adorar a Deus? Já deu para ter uma noção do nível das perguntas, né? Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo. E eu te convido a se inscrever no canal, caso seja a sua primeira vez por aqui. Seja muito bem-vindo à família Fé Equilibrada. Bem, vamos para a primeira pergunta que diz o seguinte. Olha só o que os nossos seguidores e inscritos aqui do canal perguntaram. Essas perguntas a gente busca tanto no Instagram quanto aqui nos comentários. Hoje em dia, 90% vem dos comentários, tá bom? Pastor, o pregador Charles Spurgeon disse que o teatro é pecaminoso. O que você pensa sobre isso? Cara, olha, eu não consigo discordar do Spurgeon. O Spurgeon é uma grande referência na literatura para mim, é um homem de Deus que marcou a história, foi um dos grandes homens de Deus da história do protestantismo, do evangelho, da pregação da palavra. E, claro, a gente está falando aqui de mais de um século de diferença, quase 2 séculos. Então, eu entendo o que ele está dizendo e eu poderia dizer assim, o teatro, ele é predominantemente pecaminoso. Isso aí eu concordo absolutamente. Agora, a arte é para glorificar a Deus. Então existem sim teatros muito bons. Existem peças que são extremamente edificantes, que evangelizam tanto quanto uma palavra, porque a expressão artística muito bem interpretada e com unção e com temor a Deus e com oração e com muita qualidade também é uma ferramenta de evangelismo. Então não vou dizer que eu discordo do Spurgeon, mas eu vou aqui detalhar um pouco mais esse comentário dele para poder, ao meu ver, ficar mais, fazer um pouco mais de sentido do que uma frase solta assim, friamente, né? Pastor, é pecado jogar Little Nightmares? Ora, bolas, não faço a menor ideia, gente. Vamos botar aqui. Little Nightmares. É um conto sombrio que fará enfrentar seus medos de infância. Ah, entendi. Peguei, manjei o que é o negócio aqui desse jogo. É como se fosse uma criança jogando num lugar perigoso, assustador e tal, com medo e aquelas coisas. Não, gente, olha, isso na minha opinião tá no âmbito do terror e eu não recomendo terror pra nenhuma idade, inclusive. Pastor, eu sou maior de idade, o problema é meu. Então vai na sua fé. Tá, mas ó, você é menor. Qual que é a faixa etária desse jogo? Nem vi. Classificação. Violência, drogas ilícitas, conteúdo impactante. Esse tipo de conteúdo opressivo, sabe, se você sente algum prazer nisso, vai orar mais, vai buscar o Espírito Santo de Deus, porque essa coisa de, eu gosto de tomar susto, eu gosto de ficar, não sei o quê. Eu já atendi, eu tô falando por experiência própria, gente, eu já atendi muitos jovens, muitos adolescentes que viam demônios. Pastor, eu tenho medo de demônio, eu vejo demônio, não sei aonde, não sei o que. Vem, literalmente, igual você tá me vendo, a pessoa veio o demônio. E aí você vai ver a razão, é porque geralmente tem ou consagração no mundo espiritual, envolvendo a família, ou consumo de terror. Cara, você se alimenta disso, você tá dando brecha. Se você buscar a Deus, ouvir palavra, ouvir pregação, o que você vai ouvir? A voz de Deus. Se você ficar consumindo terror, o que você vai ouvir? A voz do diabo. Então, não joguei, só vi a sinopse aqui, mas esse tipo de conteúdo eu te oriento a cascar fora. A CCB é uma seita, Comunidade Cristã do Brasil? Polêmicas, né? Mas vamos à resposta nua e crua. A gente precisa aprender a como identificar uma seita. E a partir daí, as respostas estão dadas para qualquer denominação. Como é que se define uma heresia? É quando você interpreta de forma errada a palavra de Deus. É quando você vê um texto bíblico e a partir disso você toma uma decisão equivocada. Uma vez eu fui visitar uma igreja e o pastor disse assim, irmão, você tem que dar o dízimo, porque no Éden, a fruta do conhecimento do bem e do mal era o dízimo. Deus falou, come tudo menos aquilo é o 10%. Eu sou favorável ao dízimo e entendo que o dízimo também é uma cultura neotestamentária. Porém, você colocar que o dízimo estava sendo representado na árvore do conhecimento do bem e do mal, na árvore da vida, é um absurdo, é uma heresia. Muitas teologias que nós ouvimos por aí são baseadas em conceitos heréticos. Então as heresias vão transformar aquele ambiente religioso numa seita. Então, por exemplo, você está tratando da comunidade cristã do Brasil. As igrejas, muitas igrejas, as igrejas sérias, batistas,
as igrejas presbiterianas, a Assembleia de Deus, todas essas igrejas já se manifestaram a respeito disso, dizendo sim, é uma seita. Tem vários motivos que identificam aquela igreja como uma seita, como por exemplo, a mulher ser obrigada a usar o véu. Não é bíblico isso. Ah não, mas a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo fala que o véu da mulher, não é nada disso que ele está dizendo. Ele está dizendo que o cabelo é o véu da mulher, e aquele cabelo na igreja em Corinto era o que distinguia as mulheres com pudor das prostitutas. Como assim, pastor Léo? Deixa eu te explicar. Corinto era uma cidade muito estratégica e um porto naval muito grande. Então várias cidades da Europa e daquela região da Ásia paravam em Corinto para fazer comércio. E naquela época, pessoal, não tinha avião não, era tudo marítimo. Então as viagens demoravam 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 8 meses. E um homem saudável, um homem com vigor físico, ele sente falta da vida sexual. Então quando ele desembarcava em Corinto, a primeira coisa que ele queria era afogar o ganso. Ele queria ter relação sexual porque estava há meses ali na seca. E aí o que acontecia? Na cidade de Corinto havia um templo para a deusa Vênus, que era a deusa da prostituição do sexo. Então naquele templo tinham milhares de prostitutas. A história diz que pelo menos 1000 mulheres trabalhavam como prostitutas. Hoje em dia, como é que se identifica uma prostituta? Pelo vestuário. Aqui em Brasília tem lugares que se você estiver dirigindo à noite, você vai ver a mulher literalmente com a bolsinha lá, rodando bolsinha. Uma saia extremamente curta, um cropped e tal. É uma roupa vulgar, é uma roupa que a mulher está se apresentando para ser oferecida. Então ela está se vendendo. Na igreja em Corinto, as mulheres não usavam esse tipo de roupa. As roupas eram muito parecidas, mas elas tinham cabelo curto. Então as mulheres que tinham cabelo curto eram identificadas pelas pessoas que estavam ali desembarcando, que eram prostitutas. Então eles iam até lá contratar os serviços daquela mulher. Então muitas delas estavam se convertendo à igreja. E o apóstolo Paulo vai falar assim: deixa o seu cabelo grande. Por quê? Para você não ser confundida como prostituta. Mas isso é uma orientação para a igreja em Corinto. Não faz sentido para a igreja no Rio de Janeiro, para a igreja em São Paulo, para a igreja no Canadá, para a igreja no Chile, para a igreja no Japão. Não. Então existem doutrinas e orientações que são específicas e temporais. A maioria das doutrinas bíblicas são atemporais. Todavia, existem doutrinas que são temporais. Então pode haver, de acordo com uma necessidade específica de igrejas locais, que o pastor, com muita sabedoria, vai falar: gente, aqui, no nosso ambiente, não vamos fazer tal coisa. Não porque seja pecado, mas é porque foge da nossa, do entendimento cultural da onde a gente está implantado. Então, por uma visão estratégica, isso acontece, mas não por uma fundamentação bíblica. Então, a mulher ter o cabelo curto em Corinto era um sinal que ela era uma prostituta. Então, para não ser confundida e para mostrar que ela está vivendo uma nova história, ela deixa o cabelo crescer, tá? A comunidade cristã do Brasil, ela faz as mulheres usarem o véu. Se elas estiverem sem o véu, elas estão sem a proteção, sem a reverência. É um absurdo isso. Então isso é uma heresia. Isso também a diagnostica como uma seita. Eles entendem também que eles são os únicos que estão sendo salvos e que todas as igrejas são abesteiradas. Então existem muitos comportamentos que fazem da CCB uma seita, sim. É claro, gente, que quando a gente fala em seita, a gente imagina, sei lá, a galera tipo Ku Klux Klan, pessoal com máscara branca com aquele chapéuzão comprido, aquelas coisas. Não. Isso é um tipo de seita muito... 0,01% das seitas no mundo que são assim, tá? A seita, tecnicamente falando, é quando elas praticam heresias, desqualificam o poder das escrituras sagradas e colocam a sua denominação acima de qualquer outra, inclusive acima da própria Bíblia. A partir daí você vai conseguir entender que várias denominações, infelizmente, são seitas. Próxima pergunta, hein? Eita, rapaz, vocês são, hein? Eu vou te falar, é cada pergunta que vocês me fazem. Vamos lá. É pecado um cristão usar o incenso para adorar a Deus? Olha, coisa estranha, né? Não, pecado. Não. Tem muitas formas de adoração a espíritos místicos que envolvem o incenso. Hoje, no Brasil, especificamente, o incenso está muito associado à adoração a outros espíritos e outros deuses, né? Então, assim, vai ficar estranho se você chamar as pessoas para dentro da sua casa, para um culto, para uma célula, para um pequeno grupo, para um GC, para alguma coisa assim, você simplesmente ligar um incenso lá e falar: irmãos, né? Agora, se você quiser acender um incenso para você deixar sua casa aromatizada, tá tudo bem. E uma casa arrumada é uma casa que glorifica a Deus. Casas bagunçadas tem algum problema. Eu não tô falando de casas de rico nem de pobre. Tô dizendo de casa zoneada. Você vai na casa de gente aí, eu já fui na casa de um obreiro certa vez, a casa do cara tava uma bagunça.
E eu era pastor dele, ele é a esposa, aí eu fui no banheiro, tinha cueca, calcinha no chão no banheiro, no negócio. E aí ele falou, pastor, não liga a bagunça não. Eu falei, cara, eu ligo sim, meu irmão. Porque olha, você é um cara que tem um cargo na igreja e tal. Sua casa não precisa estar nesse estado não. Eu sei que você pode trabalhar muito, correria, mas isso aqui é um absurdo. E eu dei uma bronca nele. Então assim, ambientes organizados refletem a glória de Deus. E ambientes bagunçados refletem a desorganização do inferno. Eu acredito muito nisso, tá? E eu não estou dizendo assim, tenha a melhor televisão, tenha o sofá mais caro, tenha lustres. Não. Isso aí é condição financeira. Eu não estou falando disso. Você pode ser uma pessoa extremamente limitada financeiramente, mas a sua casinha vai estar toda arrumadinha. Eu conheço pessoas, a gente fala humilde, mas humildade é mais por caráter, né? Mas pessoas humildes financeiramente, pessoas com menos poder de aquisição financeira, todavia a casa é impecável, os meninos têm 3, 4 mudinhas de roupa, mas todas bonitinhas, arrumadinhas. Então, o incenso, se você falar, não, eu quero deixar minha casa aromatizada, quero espantar mosquito da dengue e tal, tudo bem. Agora, acender um incenso e falar Jesus, 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 é meio estranho. Para isso, realmente eu não recomendo. Olá, pastor, tudo bem? Tudo bem, tudo massa. Eu fiquei em dúvida assim que o senhor falou que cancelou a Disney+. Por que motivo o senhor cancelou? Eu falei pelo motivo no vídeo, eu nem sei qual foi, mas eu falei que qual é a razão de eu ter cancelado o Disney+. O Disney Plus, sei lá como é que fala. É porque a agenda deles tá para um viés que eu desacredito. Eu não concordo com o comportamento da empresa. Então, eles mudam personagens, o cara é homem, aí na série é uma mulher, é negra e bota uma loura, é ruiva e bota uma negra, é um japonês. Você tá acostumado com aquele personagem original, pra que ficar mudando a etnia? Qual o problema? Qual o preconceito com a etnia da origem? Né? Não, mas tem que ter mais personagens de tal etnia. Crie personagens novos, crie heróis novos, maravilha, faça bons roteiros, nada contra. Agora essa agenda woke aí, a Disney, ela é a agenda woke toda. E aí eu cansei disso, eu falei, não, eu tô patrocinando esse negócio. Se bem, gente, que aí como é que fala aí? A incoerência, né, agora, porque eu vou me contradizer. Mas eu vou assinar a Disney pelo menos por mais um mês aí, alguma coisa, porque eu quero assistir os X-Men 97 e tudo tá mostrando que tá espetacular. Então, assim, é uma obra que pelo visto não tem lacrate, pelo menos até agora, saiu 2 episódios, estão dizendo muito bem deles e tal. E aí, por essa obra, eu animo a assinar a Disney um mês apenas aí pra ver isso aí, depois deixar pra lá, tá? Mas isso é uma opinião minha, uma coisa minha. Não tô falando você também cancela. Não, cada um entende o seu, né? Até porque se você for ver essa cultura woke, o Amazon Prime também tem, o Apple TV tem, a Netflix tem, a Globo tem. Então é difícil. A gente tá numa situação meio caótica nisso, né? Bem, essas foram as perguntas de hoje. Se você tem pergunta, já coloca aqui nos comentários. Cara, se você está perguntando, eu vou com certeza te responder nos comentários. Isso é um fato. E depois eu vou trazer para o nosso canal, tá? Perguntas inteligentes. Não existe pergunta boba, porque boba é não perguntar. E se a gente está abrindo esse canal aqui para conversar, cara, tira tua dúvida, pergunta mesmo, e vambora. E coloca aqui nos comentários o que você acha do que eu respondi, tem algum que você discorda, o que você pensa, tem alguma coisa mais para contribuir de algum comentário que eu fiz aqui. Cara, esse espaço é nosso, tamo junto, tá bom? Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, forte abraço, tchau, tchau.